Dicas de saúde. Pedidos de oração. Sejam bem-vindos. Fique com a gente até o final. É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça o seu comentário e, claro, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. O que é de Deus e o que é do servo de Deus, ninguém pode tocar. 1 Samuel 5 diz: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão na frente da arca da aliança. Então eles pregaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta, somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. O Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo dali da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e a nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhe perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou lá, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto as mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para cá e eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores e o grito dos moradores da cidade subiu até o céu. Os filisteus ganham ali uma guerra. Israel está vivendo uma situação difícil, afastado de Deus, e perde uma das coisas mais preciosas que eles têm, que era a arca. A arca era o símbolo da sua fé. Era um objeto que não podia ser tocado, nem podia ser conduzido por qualquer pessoa. Mas era sagrado. Esse objeto tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha o maná, coisas que simbolicamente representam o Cristo, o pão que desce do céu, a lei de Deus, que é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado, e a vara de Arão que floresceu. Então, por causa do pecado de Israel, acontece uma situação difícil. A terra estava vivendo um momento difícil, e veja que sempre que Israel perdia uma guerra, ela estava envolvida com o pecado. Então, o pecado ele é a causa de 99,99% dos males da nossa vida. E às vezes nós olhamos para nossas vidas e achamos que estamos bem. À medida que Deus foi me libertando das coisas, eu comecei a achar que estava bem. Falei: estou muito santo. Mas quando eu ia fazer uma campanha de jejum, passava por uma provação e eu via tanta falha em mim. Eu dizia: meu Deus, como é possível? Mas aí passava uma fase, eu dizia: eu estou muito santo. Foi chegando um limite que eu achei que eu estava bem demais. Porque a gente só vê as coisas mais graves, mas fica muita coisa escondida porque nós mascaramos os nossos erros por causa do nosso orgulho. E um belo dia, eu jejuando e buscando de Deus libertação e os dons de Deus, e pude ver que tinha muita sujeira dentro do meu coração. Um
belo dia eu ajoelhei, deitei com o rosto no chão e pedi perdão a Deus por um pecado que eu lembrei que eu não tinha confessado, e voltei para a rede. Quando deitei na rede, lembrei de outro, voltei para o chão, confessei, pedi perdão e voltei para a rede. Depois eu lembrei de novo. Falei, meu Deus, agora eu vou ficar um pouco no chão porque deve ter muito mais. Israel está vivendo uma situação dessa, um conflito muito grande, perdem uma guerra. E perder a guerra, veja que não quer dizer que Deus abandonou Israel, pelo contrário, Deus apenas punia para que Israel voltasse para os caminhos de Deus. E outro dia falamos sobre isso, que às vezes as provações vêm para a nossa vida para nós nos alinharmos. Mas à medida que nós vamos errando, a prova vai aumentando. Às vezes você tem um prejuízo no trabalho, aí você não se acerta, aumenta o prejuízo, aumenta a doença, aumenta os problemas. Chega um momento que Israel não obedece a Deus e não aceita a correção de Deus, e Deus destrói tudo de uma vez e leva ele para cativeiro babilônico. É um exemplo. E somente agora, depois da Segunda Guerra Mundial, é que Israel é reestruturado na sua terra como nação. Mas nós vemos que depois de muitos anos, centenas e centenas de anos, o amor de Deus ainda permaneceu ainda na vida de Israel e trouxe ele de volta para a sua terra, porque existiam promessas. E Jesus diz, quando a videira florescer, você vai ver que está perto do fim. Então fiquemos atentos, porque os acontecimentos estão às portas, porque Israel é o termômetro do mundo. E aqui nós estamos vendo essa situação, mas tocaram na coisa sagrada que levava não só o nome de Israel, mas o nome de Deus também. E esse é um tema muito bom, que é de Deus, o que é do servo de Deus, ninguém pode tocar. Aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, não pode ser tocado pelo inimigo. Quando ele toca, ele é punido. E a arca do Senhor foi levada e colocada na frente do templo de Dagon, porque era um penhor ali, era humilhante para a arca estar diante do Deus, de um outro Deus. É como se Deus, através da sua arca, tivesse sido derrotado pelo o demônio que estava ali, através da imagem de Dagon. Mas algo acontece. De manhã Dagon acorda, amanhece o dia, a imagem está de joelhos na presença da arca do Senhor. Todos os joelhos têm que se dobrar diante do Deus de Israel, e mesmo diante dos símbolos que o representam. E veja que a população começou a ser destruída, tumores e muitas outras coisas começaram a acontecer, e eles perceberam que algo estava errado, que era por causa disso. Então Deus castigou severamente eles. Diz aqui que o clamor subiu aos céus, foi gigante. Isso é uma figura de linguagem para dizer que eles entraram em desespero. E às vezes é isso que Deus vai fazer na tua vida. Teu inimigo pegou algo que era teu, e aí Deus vai fazer ela devolver da forma mais estranha possível. Eu sempre quis criar minha filha, e a mãe dela levou ela, foi embora, né, de onde morávamos, mas eu queria criar ela na igreja, e a situação foi muito complicada. Então eu orava todos os dias a Deus, para Deus trazer minha filha para eu criar na casa do Senhor, para eu criar nos caminhos do Senhor. Orei com a mãe dela um tempo, ela nasceu, não deu certo. Já era um casamento estranho, porque ela tinha separado de um homem para ir atrás de mim. Então eu já entrei num problema que eu não deveria ter entrado. É um casamento que não foi
dissolvido de forma justa e honesta diante de Deus. E eu entrei nessa situação e não cheguei, morei com essa pessoa somente, mas tive essa filha, mas eu queria criar minha filha nos caminhos do Senhor. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um voto a Deus que minha primeira filha teria tal nome, meu primeiro filho teria tal nome, e com isso eu consagrei minha filha, meu filho, que ainda nem tive, ao Senhor. E ela nasceu, eu dei o nome e tentei criar dentro do Evangelho, apesar de as crises que nós passamos. E a mãe dela levou ela embora. E eu sabia que era justo ela morar comigo, porque eu ia criar nos caminhos do Senhor, e lá ela não seria criada. E a palavra que me veio à boca foi essa passagem aqui. Eu falei: minha filha é como a arca da aliança, você não vai ter paz enquanto minha filha estiver aí com você. Falei isso várias vezes para essa pessoa. Coloquei a foto da arca da aliança, que nem deve se colocar. A Bíblia ensina que você não deve fazer cópias da arca. Mas eu na época coloquei a foto e mandei para ela essa frase. E o fato é que a vida dela deu tudo errado. No trabalho, a vida financeira amarrou, a vida sentimental dela deu tudo errado. Chegou um momento que ela não aguentou mais as provações de todos os lados. E ela teve que mandar a menina morar comigo 1 ano. E eu entrei com pedido de regulamentação de guarda e ganhei a guarda da minha filha. Foi comprovado que a menina sofreu alguns maus tratos, abandono de incapaz, foi deixada sozinha e a pessoa ia para a festa. E minha filha estava sendo levada para uma sociedade secreta e uma série de coisas, e foi tirada dos caminhos do Senhor. Mas ela teve que devolver a menina e eu ganhei a guarda provisória, e a pessoa perdeu o direito de visita, o direito de férias. E eu pude criar minha filha tranquilo na presença de Deus, porque o que é de Deus ninguém pode tocar. Quando você consagra algo a Deus, e é algo justo, e é algo honesto, e é algo bom, e é algo santo, ninguém pode tocar. Abraão era casado com Sara, e ele respeitava Sara, ele amava Sara. E veja que ele amava tanto Sara que, mesmo sabendo que ela era estéril, ele não tomava uma segunda esposa. Quem ofereceu uma segunda esposa para Abraão foi a própria Sara, mas ele mesmo não quis tomar a segunda esposa, sabendo que sua era mulher estéril. Ele não queria que ela sofresse com isso. É um sofrimento para uma mulher saber que não pode dar à luz um filho, e outro homem tomou outra mulher, e isso é humilhante até. Mas ela um dia tomou e deu a outra mulher para ser esposa dele. E sabemos qual é o final dessa história. Mas ele mesmo tinha um amor enorme por ela, mas um belo dia, ele, com medo que porque a Sara era muito bonita, ele diz que não é o esposo dela, e o rei toma Sara para Sara ser esposa dele. E naquele período de preparação, o rei começa a adoecer e começa a ter tumores. E aí o mal entra na vida do rei, e o rei tem que compreender que não podia tocar na Sara, porque a Sara pertencia a Abraão. E é uma marca de Abraão: abençoados os que te abençoarem, amaldiçoados os que te amaldiçoarem. O homem pensou em lançar uma maldição sobre Abraão. Só em pensar em lançar essa maldição, ele nem chegou a tocar em Sara, e a maldição desceu sobre ele. E aqui está uma situação parecida.
E nós vamos ver um paralelo entre essas duas histórias. O casamento de Abraão para Deus era como a Arca da Aliança para Deus. Veja a importância de um casamento. O adultério é algo tão grave que Deus preferiu ferir Faraó antes dele cometer. E a Arca da Aliança também, essas coisas são alianças diante de Deus. O casamento é uma aliança. A Arca da Aliança, ela representava a aliança de Deus com Israel. Então por isso que nunca devemos tocar no que não é nosso. A Bíblia diz: não cobiça a mulher do teu próximo, o filho, a casa, o boi, o jumento, nada do teu próximo. Nem em pensamento você deve querer ter aquilo que não é seu. Porque quando você deseja, você começa a ferir a Deus, e as respostas de Deus já vem como castigo na vida daqueles que querem tocar até em pensamento. Desejar alguma coisa do próximo, a mulher, o esposo, o filho, as filhas, coisa que não pode pertencer errado. Claro que um rapaz pode se interessar por uma moça, se for solteira, orar a Deus e pedir ela, mas tem que ter cuidado para essa cobiça não ter malícia, porque se tiver malícia, pode ter castigo de Deus. Mas o homem casado já não pode olhar para a moça solteira, porque aí já seria cobiça, fornicação e adultério mental. Isso já fere princípios celestiais. É por isso que a humanidade vive sofrendo, porque vive maquinando mal contra o seu próximo. Uma maneira de ficar com a mulher casada, uma maneira de ficar com o homem casado, com a filha, com o filho, tentando tirar proveito de uma situação financeira para poder seduzir uma jovem, para poder ganhar vantagem num negócio, num roubo. E o fato é que as pessoas, mesmo com a mente, estão atraindo para si maldição, porque ninguém pode tocar naquilo que é sagrado. O casamento é sagrado, a família é sagrada. É por isso que a gente está vendo tanta desgraça no mundo. Estão querendo destruir a família, estão querendo destruir a inocência das crianças, estão querendo destruir os valores familiares, estão querendo tocar em coisas que é sagrada, a família que é sagrada. Jesus disse que era melhor um homem amarrar uma corda no pescoço, amarrar no moinho, se jogar no mar, do que fazer um mal a uma criança. Jesus disse que é melhor cometer suicídio do que fazer mal a uma criança. Então, criança é sagrado, família é sagrada, esposa é sagrada, o esposo é sagrado, os pais são sagrados, os filhos são sagrados, as amizades são sagradas. Tem gente que é um falso amigo, vai na casa do amigo com olhares estranhos, vai na casa da amiga, a mulher com olhares estranhos, vai na empresa com inveja, sondar, tentar atrapalhar. Mas o que é sagrado, o que pertence a Deus, não pode ser tocado. Seja bens financeiros, porque a bênção ela desce até sobre o material de trabalho da pessoa. A Bíblia diz: abençoarei a tua amassadeira, os teus bois, os seus jumentos, as crias da tua vaca. Tudo é abençoado por Deus, tudo faz parte da bênção de Deus. Então Deus, quando desce com sua bênção, Ele desce com sua proteção sobre tudo que é nosso. Então por isso que nós não devemos temer o inimigo, nós devemos temer a Deus, nós devemos ter medo de pecar contra Deus, porque nós estamos vendo Israel sendo entregue, a Arca da Aliança sendo tomada, porque Israel pecou contra Deus. Mas Deus queria deixar uma lição, que o Deus de Israel é maior do que o Dagon, e esse Deus que feriu os filisteus por causa da arca é o Deus que nós servimos, é o Pai de Jesus Cristo, é o do Senhor dos céus e da terra, é o Deus que disse: haja luz e houve luz, é o Senhor do universo e dos céus. Esse Deus que considera um objeto que era consagrado a Ele, que Ele pediu que fizesse como algo especial, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus teve um carinho pela Arca da Aliança, quanto mais carinho Ele não tem por nós. Porque a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo,
e que o Espírito de Deus habita em vós, Deus tem ciúme de vós. É por isso que você deve andar com a vida íntegra. Por isso que o homem e a mulher devem andar com a vida íntegra, até as crianças. Porque tudo é consagrado a Deus, até os teus animais, até o gato da tua casa, até o cachorro que você tem, até o passarinho que nem deve estar na gaiola porque é errado, até os pássaros que estão à tua volta, até o teu gado, até o teu cavalo, até o teu carro é consagrado a Deus. E se tu puder viver uma vida santa diante de Deus, tu vai ver que até o teu carro, até aquilo que tu trabalha, até o material do teu trabalho fica abençoado. A unção é grande. O lenço de Paulo curava pessoas, expulsava demônios. Os ossos de Eliseu ressuscitou mortos, porque a unção desce sobre tudo que está à nossa volta, a roupa, o cabelo, a voz. A harpa de Davi expulsava demônio, porque o som que saía da harpa saía com a unção que estava na vida de Davi. Tudo é sagrado. Consagra a tua vida a Deus, consagra os teus filhos a Deus, consagra os teus bens a Deus, para que tudo esteja a serviço de Deus e tu vai ver a proteção de Deus na tua vida. E esse povo ele entra em desespero porque a arca de Deus estava destruindo a terra deles. E eles fizeram um teste, disseram, será que vamos saber, vamos mandar aqui ratos de ouro, e fizeram os objetos, você pode ler a história seguinte, e nós vamos mandar para Israel como presente, oferenda a Deus, do Deus Israel. Mas nós vamos fazer o seguinte, então vamos pegar uma vaca, uma novilha, um animal, e vamos botar uma carroça, e vamos botar arca, e vamos deixar ver se o animal levar até o local Israel, é porque foi a mão de Deus. Se o animal não levar, se perder, porque não foi a mão de Deus. E seguiram para ver e observaram que o animal leva a carroça e leva a arca para o local que ela tem que ficar, que é a terra de Israel. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer o inimigo entregar aquilo que ele levou. E ele vai vir naturalmente, as coisas vêm naturalmente, assim como minha filha veio para casa naturalmente. Vem, teu emprego volta. Se for para teu esposo, tua esposa voltar, porque às vezes Deus rejeita também por excesso de pecado e porque um dia a misericórdia de Deus também se encerra. A palavra de Deus diz que aquele que endurece a cerviz muitas vezes será repreendido sem que haja cura. Também tem esse mandamento na Bíblia, esse ensinamento. Tem momento que Deus não quer mais. Tem momento que Deus não quer mais consertar a pessoa. Existe essa passagem na Bíblia, então temos que ter cuidado. Quem muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Temos que ter cuidado. Mas o que é nosso, aquilo que Deus quer que volte, volta naturalmente. Não precisa ameaçar, não precisa matar. Eu lembro que a palavra veio para mim e falou, não xingue, não diga nada, não brigue. Deus vai fazer uma obra na sua vida e veio naturalmente. Teve que entregar a criança e eu, claro, aproveitei, entrei com o processo de regulamentação de guarda. Quando chega a hora de você fazer a sua parte, você faz. Então, fica tranquilo com tuas provações, com aquilo que tu perdeu. O que é preciso vir até ti, virá naturalmente. Aquilo que Deus não quer que venha até ti, não virá. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha, ninguém abre. Então não adianta fazer força numa porta que Deus fechou. Nem adianta alguém tentar fechar uma porta que Deus abriu para ti. Confia em Deus. Dorme tranquilo e tranquila hoje. Hoje foi difícil até de pregar, porque o outro WhatsApp deu problema. O celular travou, apagou. Aí eu falei, Senhor, assim que o celular voltar eu vou pregar. E com certeza tem pessoas precisando ouvir essa palavra, porque estão preocupadas e preocupados. Querem resgatar algo perdido. Mas Deus, se for da vontade dele, ele vai trazer naturalmente. É o inimigo que não vai suportar segurar o que é teu. Fica amaldiçoado.
É por isso que tem muita gente amaldiçoada. Conheço moças que tomaram o marido de outra mulher e aí tiveram câncer no útero. E aí a vida financeira se destrói. Homens que tomaram mulheres de outras pessoas e morreram acidentados. Crises financeiras. Não toque em nada sagrado. Se você está tocando em algo sagrado de alguém, respeite, se afaste, peça perdão a Deus. Porque o que é sagrado não se deve tocar. O que não é teu, não é teu. E o que é teu, se Deus quiser, Ele traz de volta. Recebe a palavra e compartilha. E dorme em paz. No nome de Jesus, amém, amém. Você está no canal WK News Brasil. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações.